Recentemente, nos meus recomendados do YouTube, apareceu um videozinho de Minecraft, sem título e com uma thumb muito comum. Na hora que eu bati o olho nisso, eu pensei, não, provavelmente deve ser alguma nova websérie do YouTube que tá sendo recomendado pra muita gente. E era justamente o que eu pensava. É uma série de Minecraft puxada pro terror, feita de uma maneira bem simples. Tipo a muito famosa lá na gringa Don't Turn Left, que eu quero fazer um vídeo sobre isso um dia, mas do meu jeito, então me cobrem muito por isso. Inclusive eu tenho até o livro aqui que eu tô lendo, tô nos últimos capítulos do Rei de Amarelo, onde a série do Wi-Fi do Don't Turn Left é justamente um pouco inspirado nesse livro aqui. Mas enfim, voltando a falar sobre o canal, o canal tá atualmente com 11 vídeos, todos sem título nenhum e todos com uma thumb muito simples. O nome dele é Kaedis e ele também não tem nenhuma foto de perfil. Esse canal ser completamente recomendado pelo YouTube é até estranho, né? Mas mesmo assim o primeiro vídeo tá com quase 500 mil views. Então, oi, eu sou o Rentune e hoje eu quero contar uma história pra vocês. Tudo começa com o Kaedis criando um mundo no Minecraft, na versão, como a gente pode ver ali no canto esquerdo em cima, na versão alpha. Só que qual exatamente é essa versão? Ela tá completamente censurada. Na descrição do vídeo, assim como o título, não tem simplesmente nada. E ele inicia o mundo do Minecraft dele, a princípio, tudo normal. Ele vai simplesmente andando pelo mundo e assim se inicia a série de Kaedis. Kaedis pega madeira, faz os itens básicos do Minecraft, começa a cometer um crime que é cavar terra com a picareta. No meio dessa escavação que aparenta ser uma caverna ou para construir uma casa debaixo da terra, ele escuta algo. Um barulho meio assustador do Minecraft. Ele não parece estar acostumado e sai desse buraco. No vídeo acontece uma transição com ele voltando lá no buraco e realmente meio que construindo um espaçozinho ali pra ele. Ele vai atrás dos animais, pega a lã pra construir cama provavelmente, mata algumas vacas e começa a construir meio que uma casa ali por cima desse buraco. E é aí que quando ele termina essa construção, algo acontece. O dia vira noite, do nada. Kaedis, em comparação com o barulho de antes, não parece estar muito assustado. Ele só parece, pela forma que ele tá andando, vendo ao redor, confuso. Como que do nada ficou muito mais escuro. Kaedis volta pra casinha dele. E quando ele tá voltando, no meio de toda essa escuridão, dá pra perceber algo. Tem alguns pilares de pedra em volta de toda a casa. Como que isso foi parar aí? Meio assustado, ele abre a crafting table e faz a sua primeira espada dentro do jogo. Ele começa a descer a escavação que ele tinha acabado de fazer. E o vídeo acaba. Indo pro segundo vídeo, ele começa muito estranho, porque o Kaedis abre o mundo dele, o mapa dele do Minecraft, e ele tá no meio do Nether, sem item nenhum, ele simplesmente aparece no meio do Nether. Eu não sei se isso significa que depois do final do último vídeo ele fechou o jogo e abriu e simplesmente apareceu no meio do Nether, ou em algum momento ele jogou o jogo offline e quando ele abriu de novo, ele já tava lá no Nether. Continuando, a versão lá do alpha do Minecraft continua censurada e ele não parece tão assustado de tá aí. Kaedis começa a explorar meio que de novo calmamente. E o estranho é que, diferente do outro vídeo onde dava pra escutar os sons de passos super altos do Minecraft antigo, aí no Nether não tem barulho nenhum. Até que, eventualmente, uma música aparentemente meio invertida começa a tocar e o mundo fica muito mais escuro e vermelho contrastado. E alguém entra no mundo do Kaedis. Uma pessoa chamada Mars 136. Do lugar que o Kaedis está, ele consegue ver lá no fundo e é exatamente a pessoa que tá no servidor dele. O que esse Morse faz é simplesmente lançar um aparentemente código Morse. Só que o problema desse código Morse é que ele não tem espaço. Um código Morse sem espaço é você ficar chutando um monte de alternativa até chegar em qualquer resultado que seja. As pessoas chutaram nos comentários que poderia ser IZYU, o que poderia forçar ali para ser um ICU, ou seja, eu vejo você. Outros falaram que poderia ser uma palavra russa para death, ou seja, morte. Tudo isso nada é confirmado, são simplesmente várias tentativas de um código Morse que é meio impossível de resolver porque não tem espaço. Mas voltando pro vídeo, depois de fazer isso, o Morse, ele simplesmente sai do jogo, mas não por muito tempo. Ele volta e quando o Kaedis olha pro lado, ele tá ali, do lado dele. Morse lança
um código de interrogação no chat e empurra Kaedes no meio da lava, que morre. Quando ele tenta voltar pro mundo dele, o Minecraft lança um aviso de conflito, como se outra pessoa em outro lugar tivesse no mesmo mundo e ele não pudesse entrar lá de novo, como se ele tivesse sido expulso do próprio mundo dele, ou algo do tipo. Uma coisa também interessante é que Morse do latim significa justamente morte. 136 é um número de um anjo, tipo uma mensagem divina para confiar no universo. Então, Morse 136 seria meio que anjo da morte. Além disso, Kaedes, também do latim, significa morte, carnificina, assassinato ou matança. Então é meio curioso alguém assim nascer no meio do inferno e encontrar um anjo da morte. Mas isso é só teoria por enquanto. O próximo vídeo, o terceiro, talvez vai lidar com alguns temas que algumas pessoas não gostem, mas aí já não é problema meu. O Kaedes volta pro mundo dele e spawna dentro da casa. Quando ele sai, a gente vê de novo, agora mais claro, vários pilarezinhos de pedra ao redor da casa dele. Só que, além disso, na real, tem mais pilares de pedra seguindo meio que um caminho. Quando ele vai avançando, ele encontra uma cruz com uma tocha bem no meio. E tem mais vários desses pilares, dessas cruzes, e ele vai continuando a seguir isso. E é quando ele chega perto da beirada de um mar, em cima de um relevo, que ele vê uma construção maior, em uma parte mais afastada. Do nada, o Kaedes, que tava com uma carne no inventário, ele dropa o item e surge algo na frente dele. Jesus Cristo sendo crucificado. O vídeo acaba aqui. E pra quem percebeu, ali no finalzinho aparece bem rápido alguns códigos Morses também. E esse código se traduz pra algo do tipo Smert spliska ai blisko, que é uma frase em russa que se traduz mais ou menos pra a morte está próxima. Eu estou próximo. Agora, o que exatamente isso tem a ver com Jesus Cristo sendo crucificado, a gente vai ter que teorizar depois. O quarto vídeo, ele é diferente. É como se fosse uma continuação do último, do terceiro. Ele aparece no mesmo lugar. A diferença é que parece que o terceiro vídeo inteiro meio que foi um sonho, uma alucinação, um pesadelo. Todos os pilares de pedra e as cruzes feitas pelo caminho inteiro, inclusive a maior lá do outro lado, sumiram. Elas meio que não existem. O máximo que tem é uma tocha na ilhazinha lá na frente. Além disso, aquela carne que meio que ele jogou como sacrifício talvez, ela ainda tá no inventário dele. Kaedes vai voltando pra sua casa, ele entra lá dentro da base e do nada, um barulho de ghast acontece e ele começa a levar dano. O barulho meio que vai ficando cada vez mais esquisito, mais raivoso. Ele fecha aquela caverna que ele tinha feito lá no início com uns pedaços de madeira. Mas o teto da casa dele, por algum motivo, simplesmente não tem. Ele escuta alguns barulhos de blocos quebrando ou algo do tipo e sai da casa. Ele sai correndo completamente sem rumo e mesmo assim ele continua do nada a levar um golpe. Ele continua avançando até que ao longe ele vê algumas tochas e mais alguns pilares. A completa escuridão que a gente estava vendo até aqui por causa da noite e por causa que ele simplesmente não coloca tochas em lugar nenhum, começa a desaparecer com a claridade do dia subindo pra gente. Ele chega perto desses pilares e na frente de um laguinho perto dessas coisas, ele encontra uma placa que diz Afer nob sacrificium et veritatem tibi demonstrabimus. E traduzindo isso seria algo do tipo tragam-nos a oferenda sacrificial, a variedade do demônio, o que faz muito sentido com o que vai aparecer já já. Kaedes vê umas vacas, mata elas, depois volta no lago, ele joga alguns itens dentro do lago e simplesmente o que já tava ficando de dia fica ainda mais totalmente claro. É como se ele tivesse acabado de fazer um ritual. O mais estranho, ele sabe qual é o ritual e a gravação dele acaba aqui. Mas não o vídeo em si. O vídeo aparece com uma pintura meio que feita no Paint, demonstrando algo. 4 pessoas. Uma delas parece o líder, com uma espécie de coroa e uma faca. E alguém sendo crucificado em uma cruz. A pessoa com essa faca, que na verdade é um machado, sacrifica a pessoa na cruz. E essas pessoas se tornam os pilares que a gente tava vendo no Minecraft. Só que os pilares eram 3 cruzes ao contrário e uma cruz maior, feita normal. Quando isso acontece, algumas coordenadas surgem na tela, e essas coordenadas levam a uma igreja na vida real em Jerusalém. No quinto vídeo, quando Kaedes entra no mundo, dessa vez ele tá no meio da água e em cima de uma cruz feita de madeira. Ele olha ao redor
E do nada, no chat aparece que alguém entrou no mundo dele, o Primum. Como sempre, pesquisando do latim o que significa essa palavra, significa algo nas linhas de o primeiro, algo que aconteceu primeiro. Esse personagem surge do lado dele na cruz. E o Kaedes pergunta no chat: quem é você? Só que quando o chat é digitado, a gente percebe que o vídeo que a gente tá assistindo não é gravado pelo Kaedes, é gravado pelo Morse 136. Primo responde o Morse com um monte de números. E se a gente usar a cifra de A1 Z26, onde cada número representa exatamente a sua letra no alfabeto, ou seja, 1A, B2, C3 e Z26, a gente tem a palavra exposition, do inglês exposição. Depois de Primo falar isso, ele se joga no mar e desloga do jogo. Morse continua olhando ao redor e percebe o mundo do Minecraft começando a amanhecer. Por algum motivo ele também se joga no meio da água. E no meio de tudo isso que tá acontecendo tem um barulho muito alto, e esse barulho parece ir aumentando cada vez mais. A tela dele, onde começa a amanhecer, começa a ficar muito mais brilhante. E é aí que um texto vai surgindo no meio da tela. Mori. Mori é a palavra do latim também para morte. E eu suponho que aqui esteja meio que dizendo para morra, 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 morra. No meio de tudo isso, o Minecraft do Morse simplesmente carrega um outro mundo. Só que ou essa gravação do vídeo, ou o próprio mundo dele, no computador dele, do computador do Morse, tá completamente destruído. Quase não dá pra ver nada que tá acontecendo. Só alguns sons dele caminhando por esse mundo, por esse lugar. Morse anda por bastante tempo no completo escuro, até que no fundinho ali, ele parece conseguir ver algum tipo de construção feita de cobblestone com uma tocha bem no topo. Ele vai chegando por perto dessa construção, até que um barulho surge. O vídeo acaba aqui. Antes de ir pro próximo, eu queria enfatizar algumas perguntas, que é: quem é Primum? Por que a gente tá tendo a visão do Morse e não do Kaedes? E por que estão falando pro Morse morrer? Será que a teoria dele realmente ser o Morse 136 anjo da morte ser algo maligno? E é por isso que essas palavras estão aparecendo pra ele? A gente vai ver no futuro. O sexto vídeo começa com uma coisa meio diferente. Eu vou supor que é o Kaedes aqui e ele tá selecionando um novo mundo pra começar, que nem no primeiro vídeo. Ou seja, pode ser ele ou não, na verdade. A gente vai tentar descobrir. Igualmente, o primeiro vídeo, ele simplesmente começa um mundo de Minecraft normal, vai pegando itens e essas coisas, vai andando pelo mapa, constrói a primeira casinha também, uma casa bem parecida com o que supostamente ele e o Kaedes fez naquele primeiro mundo que tava criado também. Até que de repente, o mapa dele, ele meio que trava e começa um novo mundo. Ele aparece sem item nenhum e depois o Minecraft, ele começa a travar tudo de novo. E o mapa normal dele simplesmente volta. Que nem aconteceu na primeira vez, do nada fica escuro de novo. É como se ele tivesse meio amaldiçoado, na verdade. O Minecraft inverte as cores, a claridade meio que volta com isso e surge duas pessoas dentro do servidor. O Primum, primeiro, e o Secundus, o segundo. Ele olha pros dois ali afastado no meio do mar. Fica assim por um tempo, ele fica olhando eles lá de longe até que eles começam a ir até ele, os dois ao mesmo tempo. E quando isso está acontecendo, o Morse 136 aparece nesse mundo também. Kaedes começa a se afastar dos três, onde parece que eles três lá na frente estão se entreolhando. E aí, a noite volta, o Primo e o Secundus saem do jogo e o Morse meio que continua. É aí que Kaedes ouve um barulho e o Morse começa a ir atrás do Kaedes. Kaedes tenta fugir da maneira mais lerda e idiota possível. O cara não consegue correr nem reto. O Morse chega muito próximo dele e Kaedes desloga desse mundo. O vídeo acaba aqui. Só que, além desse vídeo em si, tem uma coisa escondida. Lá na descrição, que normalmente não tem nada, se você passar o mouse por cima, aparece os caracteres meio que invisíveis. E o que acontece? Se você pegar esses caracteres invisíveis e contar eles um por um, você vai conseguir o número 19, 1, 22, 5, 13 e 5. E, usando de novo a cifra 1Z26, você consegue as palavras Save Me. Em português, me salve. Sétimo vídeo. O sétimo vídeo já começa com Kaedes logo dentro da casa dele. Diferente dos outros, dessa vez a gente consegue ver duas tochas ali perto da porta, que é uma coisa que esse personagem normalmente não usa. A gente vê o pôr do sol acontecendo. Ele entra de novo na casa e ele parece se preparar pra algo. Ele faz uma espada de ferro. Ele, por algum motivo, vendo que a noite tá surgindo, ele simplesmente sai da casa e começa a vagar pela noite. E um barulho começa a acontecer.
Kaedes não parece nem um pouco assustado com esse barulho, ele simplesmente sai vagando pela noite, preparado para algo, para qualquer coisa que possa acontecer. Até que Kaedes chega numa espécie de construção muito parecida com aquela cruz gigante que a gente viu Jesus Cristo sendo crucificado. Ele agora tá num bioma diferente, não parece exatamente o mesmo lugar de antes, mas ele coloca umas cobblestones de um padrão específico, ele olha de novo pra cruz e os pilares em volta, e a lua e as estrelas simplesmente somem. Um barulho começa e ele é teletransportado. Ele é transportado para dentro do Nether, dentro do inferno. Kaedes olha em volta e vê 3 personagens de fundo. Ele começa a se esgueirar pelas paredes para ver o que exatamente eles estão fazendo. Personagens esses que estão no meio do fogo, com um pilar bem no meio. E algo surge no chat. Primum digita MKFB RFCI PBRXC, o que traduzindo de uma cifra chamada cifra de enigma, o que é bem autoexplicativo, ela se traduz para kill, more e death, ou seja, do inglês mate, do latim morra e do inglês de novo morte. Depois surge outro comentário no chat, dessa vez do Secundus, e ele diz yes, só que em código Morse. Depois aparece um terceiro usuário nunca mencionado antes, que se chama Tertia, e eu nem preciso dizer que do latim significa terceiro. E esse personagem coloca no chat mais uma cifra de 1126, que significa Miss Home, do inglês sinto falta de casa. Quando esses 3 personagens falam isso, e o Kaedes continua observando ali de fundo, o Morse 136 entra dentro do jogo. O Morse parece se aproximar deles, e os 3 personagens saem. Em seguida só sobra Morse e Kaedes ali, só que Morse 136 também sai do jogo. Quando isso acontece, no finalzinho do vídeo, ele simplesmente buga. E caso vocês tenham percebido, um link passa no meio da tela ali muito rápido. Esse link, pelo que eu entendi, ele até agora não tá resolvido. Eu tentei por uns momentos fazer brute force por meio de cifra de Wegener. Eu tentei pensar em várias coisas. Para quem quiser tentar, eu suponho que as primeiras 5 palavras ali é HTTPS de um link normal. Depois vem EXT, que eu suponho que seja www. Algum link que deve ser de algum site famoso, suponho eu, e depois .com. E aí foi nessa linha de pensamento que eu tentei descobrir pelo menos que site que ia dar essa cifra aqui, porque o resto do link ia ser um pouco mais complicado se eu não tivesse a senha certinha, se eu não acertasse a senha, mas eu não descobri qual site poderia ser. Obviamente posso estar errado nessas minhas suposições também, mas aparentemente ninguém conseguiu descobrir exatamente, ou pelo menos mostrando qual foi a resolução da pessoa. Uma das pessoas no comentário desse vídeo falou que chegou num site de um verso da Bíblia chamado 3:2.15, só que ele não colocou o link nos comentários e nem falou qual site exatamente ele chegou nisso. Então, mas ele fala que usou a cifra de Wegener com a senha Echo. Eu não tenho certeza dessa informação, foi porque eu simplesmente não consegui repetir o que ele fez. Pode estar certo, eu só posso ter sido meio idiota. Enfim, o 7º vídeo termina desse jeito. Já começando o 8º, ele começa já direto no mundo, sem mostrar a gravação da pessoa entrando em algum mundo do Minecraft. O jogador tá simplesmente, aparentemente, andando por aí, até que ele cai dentro da água e várias coisas aparecem na tela. Depois dessas letras, o jogador aparece de novo no Nether, meio que na mesma cena daquele vídeo passado, com o Morse lá embaixo, e depois termina desse jeito. Seguindo pro que estava escrito naquelas letras, palavras que estavam sendo mostradas muito rápido nesse vídeo, diz quartus character, ou seja, o 4º personagem. Depois tem algo nas linhas de ruas est duas, que meio que traduzindo, tentando trazer uma tradução que é meio que as ruas, as culpas são. Depois tem non ignoscet, que seria meio que Deus não vai perdoar. Depois tem Kaedes, abscond de inglês de fugir, escapar, desaparecer, e é meio que isso. Agora indo pro 9º vídeo, ele é completamente diferente. É como se ele estivesse dentro do inferno, só que ainda no overworld, no mundo normal do Minecraft. Gente, esquentou, o personagem tá completamente vermelha, saturada, tá tudo destruído. Ele tá na bedrock, o que não faz sentido porque ele não tá no fundo de uma caverna. A versão do Minecraft, ela simplesmente não tá aparecendo. O som daqui é assustador. É como se ela estivesse imitando almas, gritando por meio dessa gravação. O jogador começa a subir uma escada feita de pedras lisas, e ele vai subindo, subindo, e aí é como se essa estrutura não acabasse. Ele chega numa espécie de ponte, e ele pode só seguir em frente. Só que o que tem lá na frente não
dá pra ver. Vai ser uma surpresa. O que eu suponho que seja que o Caedes, ele simplesmente continua, seguindo e seguindo nessa ponte desconhecida. Até que chega um momento nessa ponte que a pedra se torna bedrock. O som assustador continua. A tela fica invertida e com as cores invertidas também. Chega um momento que todos aqueles barulhos cessam. O Caedes chega no final sem saída. Ele olha pra frente e... a tela escurece. Memento mori. Lembre-se da morte. No meio da tela aparece uma mulher completamente assustadora. Na esquerda tem um túmulo de um usuário chamado Les_Alt123. Na direita tem o Kuzuku Best. Essa mulher some junto com esses dois túmulos. E começa do nada na tela em vermelho um embrião se mexendo dentro da pessoa. O mundo de Minecraft volta ainda completamente contrário. A pessoa, que eu suponho ainda ser o Caedes, aparece meio que no Nether ao mesmo tempo que não é. Ele olha ao redor e vê uma cruz enorme dos mesmos blocos de uma fortaleza do Nether. Todas as construções do nada somem. Caedes continua seguindo em frente, quando mais uma vez começa a aparecer um monte de texto na tela. Memento mori, memento mori. Lembre-se da morte, lembre-se da morte. E a gravação dele acaba aqui, mas não o vídeo. O que a gente vê a seguir, lembra daquele desenho feito no Paint de alguns vídeos atrás? É basicamente a mesma coisa. A gente vê o cara do machado sendo o Morse, depois vem o Primum, depois o Secundus, e a pessoa que tá gravando é o terceiro. Morse vai até Jesus Cristo sendo sacrificado. Ele derruba a cruz com um machado, que cai, com todos olhando. Morse, de repente, vira uma cruz de pedra, e todos os outros também. E, assim, o vídeo termina. O que a gente vai ver agora é o 10º e penúltimo vídeo lançado dessa série, pelo menos até agora. A gente começa na tela do Minecraft completamente corrompida, com duas pessoas fazendo a pose de sacrifício, que talvez esteja até censurado pra eu não mostrar o que tá acontecendo. O personagem que entra não é o Caedes, porque logo depois que a gente vê o Caedes entrando no jogo, ao fundo tem uma construção em lava, e a gente vê ao longe Caedes se movimentando. Do nada, em outra construção, um tal de um jogador chamado Player, ele entra no mundo, também começa a observar Caedes. Ele parece estar se esgueirando, observando sempre Caedes de longe. A tela volta a piscar várias e várias vezes em vermelho. O jogador chamado só Player, ele desloga do jogo. E a tela da pessoa que tá gravando começa a ficar muito, muito escura. A única coisa que a gente tem é o som da chuva por muito tempo. De repente, quanto mais a escuridão vai saindo, ele vai indo atrás de Caedes. Caedes não percebe essa aproximação. E é aí que ele começa a bater em Caedes. Do nada aparece o rosto de Jesus Cristo e uma palavra e coordenadas embaixo. As coordenadas levam ao Coliseu de Roma. E mais palavras vão surgindo falando: não toque nele. Como se alguém tivesse protegendo Caedes. Do nada, uma espécie de gravação na vida real começa. Uma cidade aparece. E o vídeo termina aqui. O 11º vídeo é o último que a gente vai ter até então, e foi lançado recentemente, então é muito provável que tenham mais coisas. O que acontece aqui é que o jogador inicia em um único espaço de mundo que estava vazio. Ele começa num mundo e sai vagando por aí, qualquer que seja esse personagem. Ele começa normal, que nem no primeiro vídeo, simplesmente cortando madeira e essas coisas. E assim como no primeiro vídeo, nada muito normal vai acontecendo. Ele simplesmente vai pegando os recursos dele, construindo a basezinha dele, e assim o vídeo segue. Até que no meio dessa normalidade, do nada, a tela vai como se fosse para outro personagem. Só que agora numa ponte de um bloco só, feita de blocos de redstone. E ali embaixo, no chat, a gente vê que o jogador Player entrou no jogo. Alguns momentos depois, ele sai. O jogador que qual a gente tá vendo a gravação continua andando por essa ponte. Desce, sobe, tem vários desníveis. Chegando no fim desse caminho, ele vê uma construção pegando fogo em volta. E um buraco enorme, onde é o único lugar que ele tem que cair. O personagem se joga. A tela pisca várias coisas. Ele tá literalmente no inferno. O mapa completamente vermelho, símbolos, visões, glitches, uma construção, um labirinto. O que esse jogador fez para merecer tudo isso? Ele continua seguindo pelo labirinto, tentando encontrar qualquer coisa, qualquer saída. Ele tá desesperado, ele começa a bater nos blocos, mas nada acontece. Esse é o Caedes, esse é o Morse, esse é o Primum, o Secundus.
Quem é esse jogador? Por que tá acontecendo isso com ele? No meio do labirinto, ele encontra uma placa que do latim diz: a própria morte primeiro. Ele segue pelo labirinto por bastante tempo, até que encontra um baú. Dentro do baú, o que aparentemente não tem nada, na verdade é um botão escrito 495. Caedes pega esse botão e segue em frente. 495, traduzindo da cifra 1126, significa D-I-E, do inglês morra. Logo depois desse baú, ele encontra uma porta e, do outro lado, o jogador, chamado Player, também batendo desse outro lado. E esse Player coloca no chat: salvum me fac, que do latim significa me ajude. Logo depois, o Morse 136 entra no jogo. Então, essa pessoa que a gente tá vendo a tela é o Caedes. Glitches começam a aparecer na tela. Erros do Minecraft. O Player, o jogador, é morto por Morse e depois o Morse sai do jogo. O cara que tá gravando essa tela, que tá gravando isso tudo pra gente, o nosso POV fica estático. Por que que isso tá acontecendo? Pra abrir essa porta de ferro, ele coloca o botão do lado e essa porta se abre. E ele observa uma sequência de placas na frente dele. A primeira placa se lê: você nunca vai sair. Não tente. A próxima placa não é legível. E a terceira se lê: o mal em mim é incurável. E é aqui que isso acontece. A websérie, até um determinado momento, termina. E agora a gente pode ir para as teorias do que deve estar acontecendo nesse mundo. Vamos lá, já que a gente tem claramente um tema meio bíblico, cristão, e também envolve culpa, sacrifício e essas coisas, a gente pode levar em consideração que nesse último vídeo, quem tá na tela gravando as coisas é o Caedes. O nome do Caedes, como eu disse, vem de massacre, carnificina, assassinato ou matança. E como a gente vê várias vezes ao longo do jogo, ele sabe fazer rituais. A gente pode considerar várias vezes que, quando ele entra no inferno do nada, e ele encontra o Morse 136, o anjo da morte, que ele encontra o próprio Lúcifer, o diabo. Só uma correçãozinha, eu tava pesquisando depois aqui na edição, e anjo da morte é conceitualmente, dentro da religião aí, uma outra pessoa, que é Azriel, que é basicamente alguém que não é o demônio, mas que cuida dessa parte entre vida e morte da humanidade, amando, se eu não me engano, de próprio Deus ou algo do tipo. O que não significa que aqui na série, esse anjo da morte pode ser alguém do mal. E é como se o Caedes estivesse num loop infinito, várias e várias vezes. A gente vê isso acontecendo muitas vezes durante esses próprios vídeos, mas se a gente for considerar principalmente o primeiro e esse último aí, no primeiro, a gente vê o Caedes construindo a base, pegando todos os itens normalmente. E depois, no último, também a mesma coisa, até que do nada algo estranho acontece no mundo. Nesse último vídeo, quando ele tá entrando nos mundos, a gente vê vários e vários mundos diferentes, e ele abre mais um novo. Pelo que parece, é realmente um loop disso acontecendo várias e várias e várias vezes. Como a gente viu no penúltimo vídeo, algo tentou matar a Caedes, talvez até acabando com esse loop, mas alguma coisa impediu e não deixou isso acontecer. E a gente também tem a Lorde Jesus Cristo sendo sacrificado e alguém quebrando a cruz dele. E levando em consideração aqui que a gente tá supondo que o Morse 136 é o próprio Lúcifer, faria bastante sentido com os outros 3 seguidores dele, que várias vezes aparecem lá no inferno. Em vários vídeos também a gente vê o Morse perseguindo o Caedes, sempre o Caedes. Então acho que dá pra dizer pela própria maldade com Jesus Cristo que o Morse não é algo de bem, que o Morse e os outros 3 não são algo de bem definitivamente. Mas o Caedes, como ele tem esses nomes de massacre, carnificina, assassinato ou matança, provavelmente ele fez algo no mundo real mesmo, ou qualquer coisa do tipo, e ele tá meio que nesse limbo, nesse inferno, nesse loop infinito do Morse, do anjo da morte, sempre infernizando ele todas as vezes, sempre perseguindo ele todas as vezes. Ele saiu da linha do bem e agora tá sendo punido por isso, várias e várias vezes em loop. No final ali também, o que a gente vê do Morse matando esse tal Player é meio que uma representação de quando ele matou algumas pessoas. É por isso que nas placas tá escrito: você nunca vai sair, não tente, você nunca vai sair desse loop. É por isso que na última placa tá escrito: o mal em mim é incurável. Mas no caso,
caso, é o próprio Morse, o próprio Anjo da Morte, que tá falando isso pra ele. Eu acho que é isso que significa, pelo menos no grande geral. Acho que explicar cada detalhezinho, cada coisinha mínima que acontece, não vai ser muito do meu bel prazer, não hoje pelo menos, mas fiquem livres pra falar disso nos comentários. Sobre a série em si, ela realmente apareceu nos meus recomendados do Completo Nada, e eu fui ver, tem algumas coisas que eu gosto, algumas coisas que não, tem algumas coisas que eu acho simplesmente jogadas, alguns jumpscare aleatórios que eu simplesmente decidi tirar, mas no geral, mesmo que a minha teoria não seja realmente a história, eu espero que tudo isso que a gente viu realmente tenha algo pra significar. Acho que no grande visão das coisas é isso. Espero que tenham gostado dessa jornada até aqui. Eu não sei se essa série volta ou não. Se voltar, eu só faço vídeo novo se ter vários vídeos a mais. Mas é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau. Tchau é o caralho. Enquanto eu gravei esse vídeo, até editar esse vídeo, adivinhem quantos mais vídeos foram postados nesse tempo de uma semana? Foram postados mais 4. Tem um vídeo lá que tem 20 minutos de coisa. Mas isso aí, rapaziada, vai ter que ficar pra uma parte 2. Então, se vocês realmente gostarem, curtam aí, se inscrevam e é isso. Até alguma outra vez se tiver.